Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. 100 anos, tarde demais. A viagem no tempo levou gerações de cientistas para ser concluída, mas finalmente criamos algo capaz de avançar e retroceder no tempo. E os testes em humanos eram os próximos. Como a primeira pessoa a viajar no tempo, eu estava nervoso. Acenei adeus a todos os meus amigos, sorri para as câmeras e entrei na máquina do tempo. Era uma grande caixa cinza coberta de fios e aparelhos que levavam anos para serem aperfeiçoados. Estabeleci meu destino, exatamente 100 anos à frente. E quando a porta se fechou e a energia aumentou, fechei os olhos. E quando os reabri, eu estava no inferno. Tudo no futuro estava coberto por uma fina camada de cinzas. Corpos queimados e o cheiro horrível de fumaça espalhavam-se pela área. Todo mundo estava morto. Tudo estava morto. Em meu terror, tentei alcançar os controles para voltar direto para casa. No entanto, fiquei horrorizado ao descobrir que eles também estavam queimados pela força da viagem pela linha do tempo. Eu estava devastado. Aparentemente, eu tinha pulado direto pelo apocalipse e aterrissado em um reino onde tudo havia desaparecido. E eu não tinha como voltar para avisar ninguém. O que eu poderia fazer? Atravessei a área pelo que pareceram semanas. Mal conseguia encontrar qualquer vestígio do que já esteve aqui, além de detritos enegrecidos e cadáveres. Eu teorizei que era o impacto de um meteoro, ou talvez uma explosão solar, mas simplesmente não sabia dizer. Percebi que precisava voltar para casa. De alguma forma, eu tive minha parte na construção da máquina do tempo. Eu poderia consertá-la se tentasse. Eu nem conseguia me lembrar de quanto tempo levei, de quão pouco comia das rações de emergência que, felizmente, tive a inteligência de trazer comigo. Finalmente, vi um lampejo de vida retornar aos controles estragados. Ofegante, corri de volta para dentro da máquina do tempo sem pensar 2 vezes e tracei meu destino com as mãos trêmulas. Há mais de 100 anos, mais 30 minutos. Se eu tivesse apenas 30 minutos, poderia avisar a todos, avisar a mim mesmo, sobre o que veria no futuro. Quando a porta se fechou e a energia aumentou, fechei os olhos. E quando os reabri, eu estava no inferno. Outra paisagem queimada, outra visão horrível. Mas como? Como o apocalipse ainda poderia estar aqui? Eu não tinha viajado no tempo corretamente? Olhei para os corpos e meu sangue gelou. Câmeras. Em ruínas, sim, mas mal consegui reconhecer os destroços. Eram as câmeras que o noticiário usou para me gravar quando saí da minha linha do tempo. Olhei para a máquina do tempo, para os seus controles em chamas, e percebi quanta energia seria liberada em um salto de 100 anos. Possivelmente, o suficiente para matar um planeta com um impacto. Caí de joelhos e comecei a soluçar ao perceber que nunca poderia voltar para casa, mesmo que tentasse, porque eu era o apocalipse. Mamãe. Lembro-me do dia que ela pintou todos os espelhos de preto. Ela estava sentada na cozinha, a cadeira inclinada, pronta para tombar. Um pé descalço apoiado na mesa onde eu comia e ela bebia suco de laranja que cheirava a salas de exames de hospital. Ela sorriu, então eu sorri. Ela pintou as unhas dos pés de preto com hidrocor e fiquei maravilhado com a firmeza de suas mãos. Quando ela terminou, ela me perguntou como estavam. Bom, mamãe, ainda sorrindo,
mas não sorrindo direito. Lembro-me do orgulho estampado em seu rosto, capturado em um momento atemporal de voo antes da queda livre. A memória é de pavor. Minha linda mãe, feliz e depois destruída por uma raiva maníaca por algo que eu não entendia. Ela pintou os espelhos primeiro com um marcador, depois com tinta, depois com sangue. Ela usou um caco de vidro prateado para cortar o rosto. Tão feio, mas ela sempre foi bonita para mim. Lembro-me de como ela olhava para os frascos de comprimidos, cada comprimido pesando em seus olhos como balas aguardando o conforto de uma arma vazia. Lembro-me de Bruce, o namorado dela que não era o papai, um homem que ela chamava de legal, mesmo quando ele não era legal comigo. Ela desmaiava no sofá, seu rosto se infiltrava no espaço entre a moldura e a porta do meu quarto. Ele sorriu, então eu estremeci e fingi dormir. Lembro-me de quando ela queimou nossas roupas no quintal em cima de uma pira de móveis. Ela disse que eles estavam infestados. Nunca senti aranhas, mas mesmo assim ela arranhou a pele até sangrar. Lembro-me de quando a aventura se tornou um crime. Ela bebeu seu suco e dirigiu tão rápido que parecia que poderíamos fugir daquilo que a fazia chorar. Paramos na casa de um vizinho e entramos, mesmo que ele não estivesse em casa. A polícia que veio não foi tão simpática quanto a da TV. Alguém poderia ter sorrido, mas a mamãe gritou e arranhou, e foi essa parte que pegou. Eu lembro da mamãe depois, mole como roupa de cama encharcada. Ela parou de sorrir mais ou menos na época em que a moça com a prancheta se tornou amiga da mamãe. Ela me assistia brincar e rabiscava. Ela franziu a testa, então observei a mamãe, praticamente derretendo. Ainda bem que, por dentro, eu pensei. Lembro-me do dia em que ela disse que podia voar. Ela sorriu largamente, o suficiente para nós dois. Eu sei, mas as pílulas são venenosas, querido. Eu tô melhor agora. Fique aqui e veja o quão boa eu me tornei. Eu esperei na calçada. Ela desapareceu em nosso prédio. Quando ela saiu, ela parecia tão pequena. 9 andares acima, sorrindo do telhado como uma lua crescente do meio-dia. Eu não vou demorar muito. Um passo gracioso, braços bem abertos, e então... Eu lembro de me perguntar naquele dia se os crânios de todo mundo estavam cheios de aranhas como o dela. Elas derramaram, deslizando de dentro. Milhares. Agora eu tenho 29 anos. Não me lembro quando começou o rastejamento na minha cabeça, mas me lembro do sorriso da mamãe. E eu me pergunto se a minha filha vai se lembrar do meu. Serviços de assistência médica na morte. Eu espero que, quando olharmos para trás, a gente lembre que pedimos isso. Minha esposa falou amargamente, quebrando o silêncio. É claro que tudo começou de forma altruísta. A morte medicamente assistida era um direito, e depois de muito debate, o nosso governo permitiu que os médicos começassem a ajudar na morte e também na vida. Nos meses seguintes, surgiram artigos repletos de histórias de pessoas que se foram pacificamente, cercadas por seus entes queridos. Parte da pressão foi aliviada sobre os hospitais sobrecarregados e, como ajudar na morte era mais barato do que ajudar na vida, havia mais fundos disponíveis para cuidar daqueles que mais precisavam. As pessoas estavam felizes, podiam estar presentes no planejamento dos seus funerais, ter os seus assuntos arrumados e depois programar a sua morte. Tirou todo aquele desconhecimento desconfortável. Choveram pedidos de doentes terminais. Assim, o governo anunciou a formação de uma parceria público-privada com uma empresa chamada Compaixão Coletiva. Eles começaram inicialmente em hospitais, mas rapidamente os serviços de assistência médica na morte se ramificaram para abrir suas próprias clínicas. Com a mesma rapidez, os anúncios chegaram. Para onde quer que olhasse, havia aqueles que estavam morrendo com dignidade e optando por
passar sem dor, em vez de sobrecarregar as suas famílias e o sistema que cuidava deles. Atingiu o nervo certo das pessoas. Afinal, quem quer ser um fardo? Em poucos anos, a legislação mudou para oferecer os serviços a qualquer pessoa com um problema de saúde crônico e, novamente, a qualquer pessoa que o desejasse. Afinal, quem somos nós para recusar? Parecia egoísta. Alguns anos depois, os serviços também começaram a ser direcionados agressivamente aos sem-teto em abrigos. Os veteranos tiveram a opção de substituir cuidados de longo prazo. Os pais conseguiram acabar com a vida de crianças deficientes. Finalmente, o governo implementou legislação para os serviços nas prisões. Fazia sentido na época, é claro. Essas pessoas sobrecarregavam o sistema e agora odiávamos os fardos. Eles foram enviados para as instalações do sistema em ônibus carregados. Lembro-me de ver seus rostos pressionados contra o vidro. Também me lembro de ter me afastado. Agora, os hospitais começaram a fechar alguns departamentos, alegando falta de utilização. Porém, aqueles que têm doenças terminais são automaticamente encaminhados para os serviços de assistência médica na morte. Eles enviam sua consulta agendada com antecedência para que você tenha tempo de esclarecer seus assuntos. Não é gentil? Recebi a notícia há 2 dias. Câncer de pulmão. Estágio 4. Estava com problemas desde o ano passado, mas não consegui ir ao hospital para verificar. E agora é terminal. Sentamos em silêncio perto da porta. Não consigo olhar para ela. Então fico olhando para as minhas mãos. Batem na porta e dou um beijo de despedida nela. Agora é considerado ineficiente ir para a instalação. Não olho nos olhos dela antes de ir. Eu me sinto envergonhado. Quando apoiei essas mudanças, nunca supus que isso também acabaria sendo um fardo. A garotinha ao telefone pensa que eu sou o pai dela. Bom dia, papai. A menina parecia tão animada. Gentilmente expliquei que ela tinha ligado para o número errado. Ah, desculpa. Foi tudo o que ela disse antes de desligar. Coloquei o telefone na mesa, meio rindo. 3 dias depois, o telefone tocou novamente. Com a minha mão livre, respondi enquanto minha esposa, Alessandra, segurava o assento do vaso sanitário para salvar sua vida. Oi, papai. A garota gritou, a sua voz cheia de alegria. Como antes, expliquei que ela devia ter confundido os números. Não, você é meu pai, bobo. Ela disse, como se isso fosse um jogo. Fala pra mamãe que eu espero que ela se sinta melhor logo. O vômito começou a jorrar no vaso sanitário antes que eu pudesse pressionar a garota sobre como ela sabia que minha esposa estava com enjoos matinais. E mais tarde, quando tentei ligar de volta, só ouvi um tom morto. O Fred vai ficar bem? Ela perguntou na próxima vez que ligou, enquanto eu estava dando antibióticos ao nosso Golden Retriever. Eu engoli em seco. Sim, os remédios para os ouvidos vão deixar Fred melhor. Qual é o seu nome, querida? Eu esqueci. Agora, eu não estava rindo. Essa garota sabia tudo sobre nós. Algumas semanas depois, bem perto da data do parto de Alessandra, a garota misteriosa ligou mais uma vez. Diga à mamãe que eu tô super animada pra conhecer ela. Responde, querida, de onde você tá ligando? Do outro lugar. Onde é isso? Eu não sei. Bem, como você chegou aí? Ah, eu tava numa poça. Tava frio e eu tava chorando. Aí eu acordei aqui. E como é o outro lugar? É tudo preto e ondulado. E você tá sozinha? Tem mais alguém aí? Ah, apenas o Sr. Ossos. Quem é o Sr. Ossos? Ele é tipo um esqueleto sangrento com um sorriso enorme, só que um pouco assustador. Ele tá com você agora? Não, ele continuou rindo e falando sobre como quer machucar as pessoas, então eu corri até esquentar. E então vi você cortando as unhas do Fred. Foi assim que eu soube que você seria um bom pai, então fiquei aqui. Eu mal posso esperar para conhecer você, a mamãe e o Fred. Eu não tô dizendo que acreditava em reencarnação, mas quase acreditei. E sério, seria tão terrível se tudo isso fosse real? Há algo de lindo em nossos filhos nos escolherem.
A minha filha nasceu com pouco mais de 3 quilos, em um parto que ocorreu tão bem quanto você poderia esperar. Em casa, enquanto a observava sonhar no berço, eu me perguntei o que poderia acontecer quando ela crescesse. Ela se lembraria dos ecos de nossas conversas anteriores? Ela teria a mesma voz inocente? Imagine minha surpresa quando a garota ligou novamente naquela mesma noite. Ela estava histérica, então implorei que ela se acalmasse e explicasse o que aconteceu. Ele me enganou. O que? Quem te enganou? Eu perguntei confuso. O Sr. Ossos. Ele sabia onde eu estava. Querida, não entre em pânico. Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Não vai. Por que não? Porque foi ele que nasceu. Tudo bem, vamos começar. Hora da incisão, 9h45. Uma voz masculina disse em voz alta, me acordando. Eu me senti tonto e meus olhos foram mantidos fechados por fita adesiva cobrindo minhas pálpebras. Tentei pedir ajuda, mas rapidamente percebi que não conseguia formar nenhuma palavra, nem mover um único músculo. Fiquei paralisado? Tive um acidente? Minha mente estava muito abalada, incapaz de lembrar até mesmo a informação mais simples. Prepare o aparelho, parte 108. Não temos muito tempo para colocá-lo no lugar, disse outra voz. Uma dor aguda atingiu a minha nuca, imediatamente seguida por um líquido quente escorrendo pelo meu pescoço. Eu queria desesperadamente gritar de dor, mas não pude fazer nada além de ouvir o que acontecia enquanto algo se aprofundava em meu crânio. Aplique pressão aí mesmo. Sim, isso. Você não está vendo o sangramento? A primeira voz disse. Não está funcionando. O segundo respondeu depois de um momento. Tá, tudo bem, então cauteriza. O retalho de pele já tá feito. O cheiro de carne queimada encheu o ar, me fazendo sentir enjoado. Felizmente pude sentir que meu estômago já estava completamente vazio. Eu sabia que não comia algo há algum tempo. Então, me dei conta. Cirurgia. Eu estava no meio de uma cirurgia. Mas eu não tinha adormecido e não conseguia me mover. O cirurgião continuou a queimar a minha carne sangrenta e à medida que a dor se intensificava, tive dificuldade para pensar no passado. Tudo que eu tinha era uma vaga lembrança de uma doença, algum tipo de câncer crescendo dentro do meu abdômen. Se fosse esse o caso, o que eles estavam fazendo dentro da minha cabeça? Como ele está? Um deles perguntou. A pressão arterial e frequência cardíaca estão um pouco altas, mas ele está estável, com certeza. Não se preocupa. Respondeu o outro. Embora pudesse ouvir e sentir tudo o que faziam, não tinha meios de comunicação. Tá, me passa a broca de perfuração. Eles começaram a perfurar, sacudindo o meu corpo enquanto o colocavam contra o meu crânio. As vibrações não doeram, mas o som estridente produzido enquanto eles cavavam é algo que eu nunca vou esquecer. Merda, você foi muito fundo? Não, ele tá bem. Depois que o osso foi cortado, a dor desapareceu lentamente. Como o cérebro não tem receptores de dor, eu não podia fazer nada além de ouvir os barulhos doentios enquanto eles vasculhavam a minha cabeça. O dispositivo já tá carregado? O cirurgião perguntou. Carregado e pronto, doutor. Senti uma vaga sensação de pressão quando algo foi empurrado bem fundo na minha cabeça. Desesperado e apavorado, tentei pensar nos momentos anteriores à cirurgia. Eu tive um tumor no pâncreas e, embora não seja um gênio da anatomia, isso não deveria estar nem perto da minha cabeça. Coloca os eletrodos ao redor da entrada do dispositivo. Ajuste-o para 650 mA. Um tom agudo foi produzido quando eles ligaram o dispositivo, seguido por um choque violento. E então, escuridão. Quando finalmente recuperei a consciência, estava deitado numa cama de hospital. Uma mulher sorridente estava na minha frente. Eu a reconheci como uma das enfermeiras preparatórias. Pensei que ainda não tinha ouvido o nome dela. Tudo correu bem, Jonas. Conseguimos tudo. Ela disse em êxtase. O quê? Eu respondi. Tá tudo bem. As drogas podem deixar você um pouco tonto, mas você vai ficar bem em mais ou menos 1 hora. Um médico que eu nunca tinha visto entrou na sala, segurando um prontuário e uma seringa contendo um líquido vermelho um pouco transparente.
Boa tarde, Sr. Jonas. Meu nome é Eduardo. Eu tô aqui apenas para ver como você tá e terminar o tratamento. Eu mexi na minha barriga, doeu e estava coberto por um grande curativo. Isso dói? Ele perguntou. Sim, bastante na verdade. Tá bom, vamos aumentar a dosagem do seu analgésico em um momento, tá? Mas primeiro, deixa eu contar a parte final do seu tratamento. Agora, essa coisa vai queimar um pouquinho. Ele disse, agitando a seringa. Mas, mesmo com a maior parte do tumor desaparecido, ainda temos que continuar um pouco no tecido saudável. Não queremos que eles deem problema também. Enquanto ele se preparava para me injetar o conteúdo da seringa, minha mente começou a clarear. A memória da minha cirurgia voltou com força e eu me retraí violentamente na cama, arrancando de mim o acesso intravenoso. Você furou a minha cabeça! Eu gritei. Do que você tá falando? Ele disse, visivelmente confuso. Eu acordei durante a cirurgia. Eu ouvi tudo o que os cirurgiões falaram. Vocês colocaram uma coisa na minha cabeça. Eduardo acenou em compreensão. Jonas, é bastante normal ter sonhos vívidos enquanto está inconsciente. Alguns até sentem que estão flutuando na sala assistindo a cirurgia. Alguns apenas têm sonhos estranhos. É perfeitamente compreensível misturar fantasia e realidade. Não foi um sonho. Eu até senti, argumentei, enquanto estendia a mão pela nuca. Não havia ferimento, o cabelo ainda intacto e nenhum sinal de sutura. Como eu disse, perfeitamente normal. Me acalmei um pouco com a explicação dele e deixei que ele reiniciasse o soro e terminasse a injeção. Queimou quando o líquido entrou em minhas veias, doendo no meu braço e pescoço. Eu me senti tonto. Tudo pronto, Eduardo disse sorrindo. Você deveria descansar agora. Você vai ficar aqui para observação por alguns dias. Vai ter permissão para receber visitas amanhã. Parecia muito irreal, mas meu câncer supostamente incurável foi erradicado. Apenas algumas semanas depois que eu fui categoricamente informado que eu morreria dentro de 6 meses. Até mesmo a configuração antes da cirurgia era suspeita, começando com nada mais do que um telefonema do Sr. Safra, representando a recém-fundada Arte Proflex Farmacêutica. Eles estavam trabalhando em um novo tratamento para pacientes terminais com câncer, ele disse. Ele me disse que eu atendia aos critérios para o tratamento gratuitamente, visto que ainda não tinha sido aprovado pela Anvisa. Marcamos um encontro rápido e ele explicou o procedimento, que combinaria a cirurgia e um novo quimioterápico. Na época, minhas escolhas eram morrer lenta e dolorosamente de câncer ou morrer rapidamente na mesa de operação. Naturalmente, estando nas últimas fases da vida, arrisquei e foi assim que acabei milagrosamente curado, contra todas as probabilidades. A semana seguinte veio e se foi. Recebi alta com um frasco de analgésico para me manter ativo enquanto me curava. Mesmo assim, eu simplesmente não conseguia me livrar daquele pesadelo horrível desde o dia da cirurgia. Por curiosidade, examinei os papéis que a empresa me deu e fiquei surpreso ao descobrir que, em nenhum lugar do longo documento de 50 páginas, eles mencionavam o nome Arte Proflex Farmacêutica, nem o nome de qualquer funcionário. Tentei ligar para o número que eles me deram, mas ele retornou continuamente um sinal de ocupado. Confuso e assombrado por aquele pesadelo, não pude fazer nada além de descansar e torcer para que eles me ligassem de volta para um check-up. Eu precisava de respostas. O tempo passou e depois de um mês de recuperação, que passei a maior parte acompanhando meus programas de TV favoritos, estava pronto para voltar ao trabalho. A primeira ordem do dia foi uma reunião com o meu chefe, Daniel. Ele sempre foi bom comigo e me permitiu todo o tempo de folga que eu precisava durante o tratamento. Embora não fosse um trabalho incrivelmente bem remunerado, eu fiquei feliz por estar lá. Bruno, que bom ter você de volta! Ele basicamente gritou quando entrei no escritório, me abraçando com força. Em seguida, voltamos a meios mais profissionais de nos cumprimentar e apertamos as mãos enquanto conversávamos sobre meu futuro na empresa. Sentei-me em frente à mesa quando comecei a ouvir um som bizarro, semelhante a um feedback de estática. Porém, eu não consegui descobrir sua origem. Era apenas vago, quase inaudível no início. Eu tentei ignorar, mas Daniel imediatamente percebeu que algo estava errado. Você tá bem? Você parece um pouco pálido, ele disse. Sim, eu tô bem. Você ouviu isso? Eu respondi, enquanto o som aumentava de volume.
Ouvi o quê? Ah, deixa pra lá. A minha cabeça só dói um pouco. Eu disse, brincando com minha ansiedade crescente. Ele lançou um olhar estranho enquanto pensava no que dizer a seguir, então suspirou. Olha, Bruno, eu sei que não é fácil se recuperar de algo assim. É um fardo, tanto mental quanto fisicamente. Na verdade, uma vez eu passei por uma situação semelhante há muitos anos, e isso deixou uma cicatriz na minha autoestima, como se eu não fosse forte o suficiente para sobreviver sem ajuda. Nossa, eu sinto muito, eu nunca soube. Eu disse, o som atingindo níveis insuportáveis. Tudo bem, eu nunca falo sobre isso, de qualquer maneira. Foi há quase 15 anos. Ele parou por um momento, seu amplo sorriso se transformando em um olhar confuso. E até que foi estranho, pensando bem. Eu deveria ter sido um caso terminal, e me disseram que eu era um caso perdido dentro de um ano. Então, do nada, um cara apareceu na minha porta, propondo uma cura milagrosa. Sua história chegou muito perto de casa para ser confortável. Eu não consigo nem lembrar o nome deles. Tudo depois da cirurgia parece um tanto vago, distante. Qual era o nome da empresa mesmo? Ele se perguntou. Meu chefe riu. Ah, sei lá, eu acho que é algo que começa com A, arte alguma coisa. Arte Proflex Farmacêutica? Ah, sim, é isso. Ele gritou, quase inaudível por causa do som estático que enchia minha cabeça. Como você sabia? É o mesmo que me operou. Eles disseram que eram novos. Isso é estranho. Ele simplesmente respondeu. Pedi licença para sair do escritório, alegando que a dor de cabeça era pior do que eu pensava. E Daniel disse que eu deveria tirar o tempo de folga que fosse necessário. Não, ele ordenou que eu tirasse uma folga. Mal saí do escritório, o som parou. Soltei um suspiro de alívio e corri de volta para casa para examinar mais uma vez os documentos. Depois de uma busca infrutífera, tentei a internet, mais telefonemas e olhei meu e-mail cheio de milhares de mensagens indesejadas e nada. Se eles tivessem realmente curado Daniel 15 anos atrás, seu medicamento já deveria ter passado da fase experimental e eu exigia respostas. O som quebrando meus tímpanos dentro da minha própria cabeça, meu despertar durante a cirurgia e o fato de que ninguém que eu conhecia tinha ouvido falar da arte Proflex farmacêutica fora do meu tratamento era demais para aguentar. Decidi que pela manhã voltaria ao hospital e encontraria um dos médicos que trabalhou no meu caso, mas minha cabeça estava despedaçada. Eu precisava descansar. Aquela noite, passei acordado, incapaz de encontrar qualquer conforto no fato de estar livre do câncer. Por volta da meia-noite, meu telefone tocou. Um dos meus antigos colegas de trabalho, com quem não falava desde o meu tratamento. Bruno, ele disse, em um tom sombrio. Alex, eu realmente não esperava receber notícias suas. Por que você tá ligando tão tarde? Tá tudo bem? é o Daniel. Ele tá morto. Morto? Como assim? Quando? Como isso? Aparentemente, Daniel sofreu uma hemorragia devido a um aneurisma cerebral não diagnosticado, pouco depois da minha partida, no dia anterior. Simples assim, ele se foi. A manhã chegou e, sem dormir um pouco, fui para o hospital. Pedi à recepcionista que falasse com qualquer representante da arte Proflex farmacêutica. Ela alegou que nunca tinha ouvido falar de tal empresa. Quando perguntei por um dos médicos, percebi que não conseguia lembrar exatamente seus nomes completos. Então, perguntei se alguém do departamento cirúrgico se chamava Eduardo. Depois de fazer uma busca rápida no computador, ela simplesmente balançou a cabeça. Derrotado, saí sem respostas. Continuei a busca infrutífera na internet por algumas semanas, mas o trabalho rapidamente ocupou a maior parte do meu tempo. Era um lugar terrível após a morte de Daniel. Uma nova gestão assumiu e tive que começar a seguir em frente com a vida. Depois de meio ano, comecei a me estabelecer de volta, livre de doenças, mas com alguns quilos adicionais ganhos com a recuperação. Numa tentativa fútil de combater o ganho de peso, voltei à academia, passando a maior parte do tempo correndo sem rumo na esteira. Eu estava chegando ao meu primeiro quilômetro, uma grande conquista para alguém como eu, quando o terrível som de feedback retornou, quase me derrubando da esteira. Olhei para o lado e notei um homem de 40 e poucos anos que acabara de começar a correr ao meu lado. Ao contrário de mim, ele estava em uma forma muito bem cuidada,
vestindo uma regata enorme. Revelou uma cicatriz cirúrgica na lateral do peito, lindamente decorada com a tatuagem de uma árvore onde se lia Arbor Vitae. Ele notou a minha expressão de dor e meu olhar. "Você tá bem, cara?" ele perguntou enquanto caminhava em minha direção. O som se intensificou conforme ele se aproximava, me fazendo apertar os ouvidos em agonia. Tão repentinamente como começou, o som simplesmente parou. O homem à minha frente caiu no chão, convulsionando brevemente antes de ficar ali sem vida. Ele sofreu uma hemorragia cerebral. Pelo menos foi o máximo de informação que consegui obter da equipe da academia. Mas eu sabia que era mais do que isso. O homem morreu exatamente como Daniel. Aquele som horrível precedendo sua morte repentina. Após o evento na academia, eu visitei 3 médicos diferentes, implorando que olhassem minha cabeça. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, tudo que pudessem oferecer, eu aceitaria. Até contei a eles sobre o meu tratamento contra o câncer, mas não existia nenhum registro da minha internação. O primeiro médico recomendou um psiquiatra, o segundo não tinha noção e apenas o terceiro concordou em me fazer um exame para verificar se havia alguma coisa anormal. Bem, Sr. Jonas, felizmente nos contentamos com a tomografia computadorizada, porque a ressonância magnética teria despedaçado seu cérebro. Você realmente deveria ter me contado que tinha algum tipo de implante. Fora isso, a explosão estelar basicamente tornou a sua digitalização ilegível. O quê? Espera, como assim? Eu disse, confuso, mas não totalmente surpreso por algo ali estar errado. Ah, desculpa, uma explosão estelar é o que acontece quando colocamos metal em um tomógrafo. Mas isso é muito melhor do que colocar você dentro de um imã gigante. Você poderia... Não, eu quero dizer... Que implante? Eu interrompi. O médico me mostrou uma seção da tomografia computadorizada. Um grande artefato que parecia um clarão cobrindo a maior parte da imagem. Mas no centro havia um objeto de metal em forma de diamante. Então eu tenho que perguntar, você já fez alguma cirurgia no cérebro? Eu não consigo descobrir o que é essa coisa, mas claramente não é uma formação fisiológica, disse o médico, apontando para a coisa dentro da minha cabeça. Ah, eu não sei. Bem, você já sofreu algum acidente? Talvez um acidente de carro ou outro tipo? Às vezes, os detritos presos dentro de você podem viajar através dos vasos sanguíneos, independentemente de onde ocorreu o ferimento original. Eu tive câncer de pâncreas, estágio 3. Eles fizeram uma cirurgia e deram algum tratamento experimental, mas... O que exatamente eles deram a você? Ele perguntou, parecendo mais curioso do que preocupado. Foi apenas uma injeção, eu acho, e foi apenas uma vez após a cirurgia. Olha, Sr. Jonas, eu não sou um oncologista, mas pelo que eu sei, não existe nenhuma injeção no mercado que possa curar câncer. O que você precisaria são meses de quimioterapia, abrangendo várias sessões. O que quer que eles tenham dado a você, não foi pelo câncer. Ele olhou por cima da minha cabeça e, para minha surpresa, encontrou uma cicatriz que eu não tinha notado, embora fosse apenas uma cicatriz minúscula. Bem, você tem uma cicatriz com certeza, mas está incrivelmente bem escondida. Eu nunca vi nada tão pequeno em uma cirurgia no cérebro. Tentei explicar minha experiência durante a cirurgia com o melhor de minha memória limitada, mas ele não conseguia evitar. Ele me disse que analisaria alguns ensaios farmacológicos diferentes para ver se algo se encaixava na minha explicação, mas não parecia muito esperançoso. Ele não conseguiu nem remover a maldita coisa, alegando que estava muito perto do meu tronco cerebral ou algo assim. Então, aqui estou, vivendo a vida da melhor maneira que posso, ainda esperando por respostas. De vez em quando o som volta, e quando isso acontece, eu simplesmente paro de andar e corro para o outro lado. Não posso deixar ninguém morrer simplesmente por chegar perto. O que quer que eles tenham feito comigo, eu não estou sozinho. Há outros por aí com os mesmos implantes, e temo que teremos apenas que esperar para ver qual é o seu propósito. Enquanto eu torço para não ser a vítima de algum pobre desavisado que se curou de câncer. Se algum de vocês for contatado pela Arte Proflex Farmacêutica, não concorde com nenhuma de suas curas milagrosas. Eles não estão tentando nos ajudar.
Eu sou modelo de nu há 2 anos. Comecei com um cosplay sexy, depois fotografei no estilo Suicide Girls, e finalmente, quando consegui que as pessoas pagassem o suficiente, fiz o meu trabalho solo. Eu morava em um kitnet de baixa qualidade, mas quando tive sucesso suficiente, consegui comprar um lugar melhor. As coisas melhoraram quando fui morar com a minha nova colega de quarto, mas também ficaram mais estranhas. Eu não tô usando nossos nomes verdadeiros ou artísticos aqui porque tô com muito medo. A minha nova colega de quarto, Savannah, era uma garota alegre e doce. Sua personalidade alegre atraiu muitos seguidores e fãs, muito mais do que eu, e ela estava ganhando um bom dinheiro. Por exemplo, ela era proprietária de uma casa aos 22 anos. Sua casa era enorme e ela decidiu alugar seu quarto extra por um preço atraente, desde que o outro morador concordasse com sua vasta coleção de brinquedos sexuais expostos na sala. Eu achei isso hilário e imediatamente nos demos bem. Então, o outro residente se tornou eu. O fato de sermos ambas modelos ajudou, mas, para ser justa, eu já havia conhecido outras garotas da minha área antes e a maioria delas era bem chata. Savannah era legal, arrumada e incrivelmente respeitosa com meu espaço pessoal. Ela não agiu como se fosse dona do lugar, embora literalmente fosse. Passei alguns meses antes que as coisas começassem a piorar. Então, Ayla, Savannah se aproximou de mim durante o café da manhã. Você estaria disposta a colaborar comigo? Eu tenho um pedido para um trabalho particular para 2 meninas e achei que faria sentido convidar você primeiro, já que vai ser muito mais fácil organizar nossos horários. Eu não estava fazendo muito, apenas minhas lives noturnas, meus sets regulares e meus sets para o privacy. Perguntei mais sobre o trabalho. Bem, ela riu. Eu tenho que te dizer que é único. Não é nada desumanizante nem nada, mas é estranho pra caralho. Esse cara, ele se chama com as sombras. Ele quer que a gente finja que está transando com as sombras. Como assim com as sombras? Eu perguntei e ri alto. Ela confirmou, rindo também. Era uma loucura, mas relativamente inofensivo. Como quando um cara me pagou 5.000 para me obrigar legalmente a não mostrar meus pés a nenhum outro homem além dele por um ano inteiro. Então, só tiro as meias para tomar banho e já faz meses que não vou à praia. Quando Savannah me disse quanto o cliente estava disposto a pagar por tal coisa, eu aceitei imediatamente. Vai ser meio cringe, mas até divertido, certo? Eu disse. Sim, e com isso eu posso finalmente parar de atender pedidos particulares e focar em outras coisas, respondeu Savannah, feliz. Ela é uma espécie de artista que faz tudo. Modelo, fotógrafa, pintora e assim por diante. Mais algumas trocas de e-mail com o cara estranho das sombras e ele me aprovou e discutiu os detalhes com Savannah. Ele queria 2 vídeos por semana, às segundas e quintas-feiras, e cada um deveria ter pelo menos 30 minutos de duração. Um pedido bastante razoável, considerando que, com minha parte do que ele estava pagando, eu poderia largar todo o resto e ainda viver confortavelmente. Ele nos enviava o equipamento antes da primeira semana, depois as roupas a cada 2 semanas. Fui eu quem recebeu a caixa grande dos correios, pois Savannah não estava em casa. Eu sabia que ela tinha uma caixa postal para evitar revelar seu endereço verdadeiro, mas essa veio direto para nossa casa. Estranho, mas considerando o tamanho desse cliente, pude entender que ela abriu uma exceção para ele e não disse nada sobre isso. Mais tarde naquele dia, abrimos a caixa. Continha alguns equipamentos de iluminação, alguns objetos grandes, mas ocos, de madeira e metal, 8 conjuntos de fantasias, com perucas incluídas, uma fotografia e um pequeno pacote marcado com preservativos de outro mundo. Uau, imagina ser tão lunático assim. Savannah pegou o pacotinho rindo e abriu um deles. Eles não se pareciam em nada com preservativos normais. Eram mais parecidos com aqueles sacos plásticos que você usa para congelar coisas, mas o material era muito mais fino e brilhava um pouco. Isso provavelmente foi algo que ele inventou para tornar mais realista, certo? Eu perguntei. Então, li as instruções em voz alta. Ao fazer sexo com as sombras, certifique-se de proteger toda a sua virilha com preservativos de outro mundo. Eles podem se dobrar até o triplo do seu tamanho. Os looks eram realmente fofos, e passamos um tempo decidindo quando usaríamos cada um deles. O cliente adivinhou perfeitamente nossos tamanhos, então a fotografia finalmente chamou a minha atenção. Mostrava a maneira correta de organizar o equipamento na sala,
Mas, curiosamente, a sala retratada era incrivelmente parecida com o estúdio de Savannah, nosso terceiro quarto. Ao contrário de mim, ela não costumava filmar em seu próprio quarto, preferindo usar uma sala neutra onde pudesse montar cenários ou apenas tirar fotos e vídeos mais limpos. Não pude deixar de sentir que a foto havia sido tirada exatamente no estúdio dela, no mesmo lugar onde morávamos. Chegou o dia do nosso primeiro vídeo, uma segunda-feira. Não demoramos mais de 15 minutos para montar todo o equipamento no estúdio exatamente como a foto mostrava. Os objetos projetavam grandes sombras na tela e as luzes eram ajustadas para se mover lentamente sozinhas. Então, nossa interação com as sombras foi como a mais estranha dança sexy. Mas pelo menos não ficamos paradas por meia hora fingindo acariciar o mesmo lugar vazio. Apesar de pensar que era uma loucura, Savannah era uma profissional e usou diligentemente os preservativos sobrenaturais conforme solicitado. Eu também os usei e, por 35 minutos, fingimos transar com as sombras. Eu me senti completamente ridícula, mas estando acostumada a fazer vídeos solo, eu sabia muito bem como fazê-lo. A cor das luzes e das roupas realmente ajudaram a criar um clima relaxante que tornou tudo menos vergonhoso. Savannah, então, desligou as câmeras e olhou para mim. Ah, não foi horrível, foi? Foi tudo bem, eu acho. Concordei. Eu poderia fazer papel de maluca por um bom dinheiro. Você quer filmar um segundo e terminar essa semana mais cedo? Antes que eu pudesse responder, o telefone dela tocou alto. Era de um número desconhecido. Lembre-se, filme 2 vezes por semana, separadamente. Nós nos entreolhamos confusas. Talvez tenha um microfone escondido no equipamento? Eu sugeri. Procuramos por toda a sala, mas não encontramos nada. Eu não pensei muito sobre isso. Os ricos estão controlando tudo. Eles sabem das coisas, sempre. O cliente sabia quando iríamos filmar o primeiro vídeo e é claro que imaginou que consideraríamos fazer tudo no mesmo dia, em vez de ter que desmontar o cenário e remontá-lo novamente. Continuei meu dia e nada de estranho aconteceu. Savannah parecia muito mais viva porque agora ela tinha tempo para os seus hobbies e eu estava bem o suficiente para começar a enviar algum dinheiro para minha família. Algo que eu queria fazer há muito tempo. Devíamos enviar para ele o primeiro vídeo no dia em que gravamos o segundo e assim por diante. Na quinta-feira, Savannah me disse que o cliente adorou nosso primeiro vídeo e estava ansioso pelo próximo. Para nos deixar um pouco mais confortáveis com a nossa coisa estranha, tomamos um pouco de vinho e colocamos jazz. Dessa vez, as coisas correram bem, mas continuei ouvindo alguns zumbidos enquanto fingimos transar com as sombras. Eu tinha certeza de que não vinha da música. Perguntei a Savannah e ela não ouviu nada. Talvez você esteja um pouco bêbada. Vai devagar com o vinho da próxima vez, garota. Para o nosso vídeo número 3, eu estava completamente sóbria e pedi para Savannah fazer isso sem música. Ela concordou e no silêncio total, ainda ouvi o zumbido. Era um zumbido que não existia antes e também não vinha das luzes estroboscópicas. Eu estava tão focada e intrigada que meu rosto parecia nada sexy e o editor de Savannah ligou para perguntar se havia algum problema. Ela só fica ouvindo algum zumbido. Sim, eu vou dizer para ela para consultar um médico. Você acha que consegue editar para mostrar ela principalmente por trás? Tá bom, legal, você é um anjo. Savannah parecia mais preocupada comigo do que com qualquer outra coisa. Então prometi consultar um médico. Talvez algo estivesse errado com meu ouvido, mesmo que algo só parecesse estranho enquanto filmávamos os vídeos. Pelo menos agora eu poderia pagar por cuidados de saúde de alta qualidade. Entre as filmagens do vídeo 3 e 4, fiz exames de ouvido, mas estavam perfeitamente normais. Savannah reiterou que seria totalmente legal se eu quisesse desistir dessa coisa esquisita de vídeo de fetiche, e ela arranjaria outra garota para isso, sem ressentimentos, mas não achei que os vídeos fossem o problema. Havia uma coisa estranha que eu não conseguia entender. No vídeo 4, Savannah estava embriagada e parecia estar se divertindo muito. Eu me sentia um pouco culpada por ela estar claramente compensando o fato de eu estar preocupada e triste no vídeo anterior. O zumbido evoluiu para sussurros e pela primeira vez ouvi. Não, foi mais como entender o contexto com o lado intuitivo do meu cérebro, mas eu ouvi algumas palavras. Na verdade, eu
Eu acho que eu gosto disso. Isso é o que eu previ que os sussurros diziam. Provavelmente parecia mais como um monte de vozes falando. Mais uma vez, não contei a ninguém. Eu estava quase convencida de que estava realmente ficando louca. Foi uma sensação estranha porque eu estava me despindo e tateando em espaços vazios 2 vezes por semana. Na sexta-feira, após a gravação do vídeo 4, ganhamos uma nova caixa com roupas. Havia outra fotografia nos instruindo a reorganizar as luzes e as caixas para, eu imagino, criar formas diferentes com as sombras. Eu não consegui me conter dessa vez. Savannah, você não acha que essa foto se parece exatamente com o seu estúdio? Sim, ajuda muito, né? Ela sorriu e então lentamente percebeu o que eu quis dizer. Seu sorriso murchando. Ela pegou a foto da minha mão. Ah, agora que você disse isso, é bem parecido mesmo. Não, mas é claro que ninguém invadiu a minha casa, né? Eu acho que é um quarto padrão. Mas ela parecia abalada. Acho que foi por isso que ela esqueceu completamente o preservativo de outro mundo. Fizemos os preparativos normalmente. Mudamos o cenário conforme as instruções da foto, nos arrumamos, colocamos nossas perucas e maquiagem. Os sussurros começaram imediatamente e por um momento me perdi neles, tentando entender. Um zumbido, depois outro. Tem comida hoje. Sim, parece bom. Gosto, parece bom. Então, Savannah gritou. Eu não percebi que ela não estava usando a camisinha de outro mundo, não até que vi sua virilha coberta por algo escuro. Depois, suas pernas desaparecendo na escuridão das sombras, como se ela estivesse envolvida por longos e grossos pedaços de tecido preto profundo. Seu torso e cabeça também desapareceram. Ela não parecia estar com dor, mas em estado de choque. Tudo foi tão rápido e estranho. Eu estendi a mão para ela, mas não havia nada lá. Minhas mãos agarraram o ar. Imediatamente desliguei as luzes estroboscópicas, acendi as luzes normais e movi todas as caixas. Elas ainda estavam vazias como sempre, e Savannah não estava em lugar nenhum. Então, procurei por toda a casa, sem sucesso. É ridículo dizer isso, mas as pessoas das sombras levaram a minha amiga. Eu me sentei no chão e chorei, preocupada com Savannah e com o que contaria à polícia sobre o seu desaparecimento. Eu estava uma bagunça e decidi cancelar minha live naquela noite por motivos pessoais. Assim que abri o navegador, uma notificação por e-mail apareceu na minha tela. Não é sua culpa que sua amiga tenha negligenciado minha única regra. Eu gosto de você, Ayla. O editor tentou cortar seu rosto nos últimos vídeos, mas percebo que você está realizando algo que nunca consegui. Aprender a linguagem das pessoas das sombras. Continue trabalhando para mim e todas as suas preocupações financeiras serão resolvidas, especialmente em relação à sua irmã adolescente e seus 2 filhos. Cuidarei de tudo relacionado a Savannah também. Encontre-me uma nova segunda garota para os vídeos. O dinheiro e as roupas continuarão chegando. Cabe a você instruí-la a sempre usar os preservativos do outro mundo. A não ser que você queira alimentá-los. A frota de gelo. Nós nos arrastamos continuamente pela neve, Gregory e eu. Não é lindo? Murmura Gregory, protegendo os olhos do brilho intrusivo do sol ártico. A cada segundo, a paisagem muda, uma realidade em constante transformação. Você nunca verá o mesmo horizonte 2 vezes. Está tudo muito bem, respondo, mas se não avançarmos, perderemos a frota, diz Gregory de forma tranquilizadora. Ainda há tempo. Estávamos vagando por todo o branco há semanas. Nossa jornada repleta de mau tempo e frio impiedoso. Nunca tínhamos testemunhado a mudança das estações a tal ritmo. Mudanças climáticas, observa Gregory. Nós estragamos tudo. Tendo obtido a amostra central, a única razão para nossa expedição, tudo o que tínhamos que fazer agora era retornar à frota de gelo.
que deveria avançar através do nunca sólido a qualquer momento. Eles sabem que estamos chegando, diz Grigori, dando-me tapinhas nas costas. Eles vão desacelerar. Gostaria de poder acreditar nisso. Dou de ombros. Eu queria não estar com frio, fome e dor o tempo todo. Dê outra mordida, diz Grigori. Tá tudo bem, eu vou conseguir. É por minha conta. Concordo com a cabeça. Tento sorrir e dou outra mordida. Eu estou com tanto frio, Grigori. Eu digo. Não consigo mais sentir os meus pés. Provavelmente porque a maioria dos dedos dos pés desapareceu, diz Grigori. Provavelmente é isso. Eu respondo. Que data é agora, Grigori? Quantos dias e noites passamos aqui, na vasta e interminável desolação que nunca muda, mas que ao mesmo tempo está em constante mudança? Pronto, diz Grigori, apontando. Você os vê? Os mastros. E os vejo, erguendo-se no horizonte à distância, quase imperceptível se você não estivesse procurando por eles. Nós vamos conseguir, diz Grigori. Podemos alcançá-lo a tempo. Cada passo parece 1000 agulhas dançando em cada terminação nervosa e mordo minha língua, toda carnuda e sangrenta, em tentativas desesperadas de redirecionar as intermináveis torrentes de dor que sobem pelas minhas pernas. Quase lá agora, diz Grigori. Eu posso ver isso agora. A frota de gelo. Os majestosos mastros, curvo e branco, e usando um distintivo ensanguentado, em roupas esfarrapadas e rasgadas. O que diz o distintivo? Diz Grigori Yakovlevich, soluço, abraçando o cadáver congelado do meu amigo. Suas costelas estão quase limpas, quase sem carne agora, como mastros de navio erguendo-se no horizonte. Dê outra mordida, diz Grigori. Eu vou ficar bem. É por minha conta. Concordo com a cabeça. Tento sorrir e dou outra mordida. Nós nos arrastamos continuamente pela neve, Grigori e eu. Descobri que há uma certa beleza no sempre branco. Para qualquer lado que você vire, é um horizonte totalmente novo. Sempre em transformação. Como diria meu amigo Grigori, não há como saber de onde você veio ou para onde está indo. Conseguiremos? Eu pergunto. Conseguiremos chegar à frota de gelo? Temos tempo, diz Grigori, me abraçando com força enquanto fecho os olhos. Ainda há tempo. A subida. Eu quero que você a mate. A voz ecoou, baixa, monótona, inabalável. À minha frente estava a minha mãe, crucificada ao acaso numa cruz de madeira em ruínas. Rebites foram cravados em cada palma da mão, com amarras de corda em volta dos tornozelos e ombros para mantê-la na posição. Seus olhos, vermelhos e rachados pela exposição, foram abertos por fita adesiva, revelando pupilas dilatadas de medo. Sua boca estava costurada, abafando seus apelos cansados. Isso dificilmente é uma resistência. A voz lambeu. Eu examinei meu entorno. Eu estava em uma sala pequena e quadrada, com paredes de metal do tamanho do meu estúdio. O telhado, no entanto, estava faltando, substituído por um vazio que parecia se estender indefinidamente na escuridão acima. Cerca de 1,5 metros à minha frente estava a minha mãe, contorcendo-se fracamente contra suas restrições. 1,5 metros atrás dela, uma escada impossivelmente alta que se estendia até o abismo. O que você está esperando? Como se você se importasse. A voz disse. Quem estava falando? De onde vinha essa voz? Sua presença calorosa me envolveu como um cobertor quente. Em um movimento rápido, a gravidade da situação me ocorreu. Eu não sabia onde estava. Eu não gostei de estar perdido. Senti a adrenalina em minha corrente sanguínea, meu coração batendo contra minha caixa torácica. Minhas mãos estão úmidas. Eu as apertei repetidamente. Aberta, fechada. Aberta, fechada.
Eu precisava sair daqui. Acabe com ela. Meu olhar correu para o lado direito para encontrar uma bancada cirúrgica repleta de parafernálias que infligem dor. Uma faca, uma corda, uma pistola, navalhas, seringas cheias, pílulas e pós estranhos. Um arsenal adequado para mutilar, desfigurar, destruir. Peguei a navalha. Eu poderia cortar a costura da boca da minha mãe e obter alguma dica sobre o que diabo estava acontecendo. A minha mãe sempre sabia o que estava acontecendo. Com a navalha na mão, caminhei cautelosamente até minha mãe, cujos olhos brilharam quando me aproximei. E apesar de toda a dor, lágrimas e pontos, quando me aproximei, ela sorriu. Levantei a mão esquerda para acariciar o rosto da minha mãe, com a navalha ainda presa na direita. E quando ela esfregou o rosto na minha palma, eu desabei. Chorei mais do que nunca. Soluços devastadores caíram sobre mim. Porque não importava o quão ruim as coisas ficassem, não importava quão quebrada fosse a situação ou quão quebrada fosse a pessoa, a minha mãe estava simplesmente feliz por estar lá. Eu me equilibrei e levantei a minha mão direita, tremendo enquanto me aproximava de seu rosto, pronto para tirar os pontos da melhor maneira possível. Os primeiros estalaram, depois os seguintes, até que todos os pontos se partiram e eu libertei a sua boca da gaiola. Exalei com dificuldade, me recostando para olhar profundamente nos olhos da minha mãe. Mãe! Mas enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, através de seu sorriso caloroso e amoroso, ela pronunciou uma palavra. Suba. Olhei além dela em direção à escada, depois olhei de volta para ela em busca de segurança. Foi preciso um aceno lento e simples para perceber que era isso que eu tinha que fazer. E enquanto eu caminhava lentamente em direção à escada, ela murmurou uma última coisa. Eu te amo. Eu também te amo, mãe. Eu nunca disse isso o suficiente. Então, com a navalha ainda na mão, subi. Subi com determinação. Subi pelo que pareceram horas. Subi por degraus quebrados e, mesmo quando estava cansado, continuei subindo. Chorei enquanto subia, mas consegui avançar, com um ranho escorrendo pelo queixo e lágrimas nublando minha visão. Lembrei-me enquanto subia. Escalei lembranças boas, escalei lembranças ruins, superei a época em que estava gripado e minha mãe apareceu para lavar a minha roupa, e superei a época em que minha namorada me traiu. Subi porque estava farto desse quarto escuro. Subi para deixar a minha mãe orgulhosa. E à medida que subia, a escuridão diminuía, abrindo-se para a luz. Eu podia ver onde a escada terminava agora. Eu podia ver minha saída. Quando coloquei minha mão no último degrau da escada e subi pela borda, fui dominado pela luminosidade. A luz diminuiu, e enquanto me orientava, me vi de costas na banheira, ainda segurando a navalha. Batidas urgentes na porta do meu banheiro me despertaram do meu torpor. Você tá bem aí? A sua irmã ligou. Estamos preocupadas com você. Era a voz da minha mãe. Me levantei da banheira e coloquei a navalha de volta na prateleira, caminhando em direção à porta. E quando eu abri, ela olhou para mim. Ela olhou para mim e ela sabia. Ela me segurou em seus braços e choramos. Eu não saberia viver sem você. Ela chorou. Eu não podia fazer isso com ela. A minha subida estava apenas começando. Mexa os dedos. Você poderia mexer os dedos dos pés para mim, por favor? Mexa os dedos dos pés. Um comando tão simples, uma função motora tão básica. Normalmente você nem precisa pensar sobre isso. Isso simplesmente acontece instintivamente. Você ouve as palavras dedos do pé e lá vão eles se retorcendo. Eu tô tentando. Imagine-se tendo que lidar com uma dor inimaginável, tendo que concentrar toda a sua energia em fazer algo tão ridiculamente fundamental como mexer os dedos dos pés. E ainda assim,
acabar falhando. É de partir o coração. Absolutamente esmagador. Tenta de novo. Tente mais. Eu não consigo. Você sabe que há apenas mais dor, tortura física e mental, mas você continua empurrando. Continua tentando mexer os dedos dos pés como se sua própria vida dependesse disso. Em certo sentido, sim. Pelo menos parece que sim. Parece que se você falhar nisso, se você falhar de novo, se esses malditos dedos dos pés não se mexerem, então você pode muito bem desistir. Role pro lado e morra. Só mais uma vez. Concentre-se, Sasha. Dê tudo de si. Eu tô tentando. Cada músculo do seu corpo fica tenso, contraído. As veias da sua testa pulsando febrilmente como vermes inchados, se contorcendo sob a pele. Uma sensação de queimação se espalhando por cada fibra do seu ser, enquanto você incansavelmente empurra sua vontade para cada célula que responde, implorando e implorando para apenas mexer a porra de um dedo do pé. Ah, maravilhoso. Ótimo trabalho, Sasha. Muito bem. Eu fiz isso? Você não pode imaginar a sensação. Você realmente não pode. É como ganhar na loteria ou fazer sexo pela primeira vez. Uma sensação triunfante e consumidora de realização e alegria. Mas, em última análise, fútil. Você sabe disso. Eu sei disso. Isso não muda nada. Na verdade, você apenas ganha tempo. Quanto? Alguns minutos? Meia hora? Mais? Tá, vamos voltar ao assunto, certo? Não, por favor. Não se preocupa, Sasha. Eu só quero que você sinta isso. Para explorar todos os receptores de dor possíveis do seu corpo. É parte integrante do processo, Sasha. Eu não precisaria de você se você não estivesse aqui comigo. Presente, acordada, sentindo cada pequeno corte e perfuração. É por isso que chamam isso de arte. A arte requer sacrifício, dedicação, sangue, suor e lágrimas. A arte requer perfeição. Não consigo levantar a cabeça. Não consigo mexer os braços, nem as pernas, mas consigo sentir tudo. O bisturi, a raspagem das unhas contra os músculos expostos, os alfinetes e agulhas e cortes em órgãos e veias. Posso ver pilhas horríveis, enrugadas e sangrentas da minha própria pele. Posso vê-lo alegremente me fatiando em versões cada vez mais finas de mim mesma. E eu ainda posso mexer. Eu ainda posso mexer os dedos dos pés. "75 segundos. A última vez que perguntei à minha esposa quanto tempo ela ainda ficaria no banho, foi o que ela disse. Não demoraria pouco mais de 1 minuto, nem 1 minuto e pouco. Foram exatamente 75 segundos, porque minha esposa era uma pessoa muito precisa, pontual, na hora. Ela não estaria lá em 10 minutos, ela estaria lá em 8 minutos e meio. Ela era uma mulher que consegue contar nos dedos das mãos as vezes que se atrasou e ainda perde o sono por causa disso. Percebo que eu tô dando a impressão errada. A minha esposa, Kathleen, não é de forma alguma louca. Ela simplesmente tem uma noção do tempo melhor do que a maioria e gosta de exibi-lo. Ela nem tem relógio. Um jogo nosso é quando eu pergunto a hora e ela diz de imediato, e geralmente erra por poucos minutos. Então, quando ela disse aos médicos que eu fiquei inconsciente por 1 ou 2 minutos, eu fiquei um pouco chocado. Eu sabia que ela estava com raiva de mim, então. A política do hospital é mantê-lo por pelo menos 1 noite se você perder a consciência por qualquer período de tempo. Mais de 30 segundos e foi um mínimo de 3 dias. Eles estavam mais preocupados com meu lapso de memória em torno do momento em que bati a cabeça. Eu sei que estava consertando as escadas do porão. Lembrei-me de uma breve onda de pânico quando caí, sabendo que meu crânio iria bater no chão de pedra.
Mas foi isso. Aparentemente, eu estava acordado e conversando quando os paramédicos chegaram, mas essa memória desapareceu. Só agora minha memória de curto prazo está se curando. Lembro-me da comida do refeitório do hospital que comi no jantar ontem à noite. Lembro-me de quando meu chefe veio deixar um pacote de 6 cervejas disfarçado em garrafas de suco lacradas. Mas a maior parte dos meus pensamentos estava na minha família. O hospital me fez pensar nela, ou o que fizemos com ela. Eu tinha um par de adoráveis gêmeas idênticas e a vida estava se transformando em um conto de fadas, até que Sofia, a mais velha, por 4 minutos e 37 segundos, como minha esposa costumava dizer, começou a ficar doente. E não me refiro a doenças físicas e visíveis. Parece tão egoísta, mas eu teria preferido câncer ou qualquer doença que pudesse ser vista. Mas a doença estava em sua cabeça, e o que era quase tão ruim quanto a própria Sofia estar doente era o ódio de amigos e familiares. As pessoas não acreditam que uma criança possa ficar deprimida, paranoica ou totalmente perturbada por conta própria. Tinha que ser nós. Havia uma suposição tácita de que se uma criança fosse fodida antes da puberdade, a culpa era sempre dos pais. Tinha que ser a criação, porque a natureza cuidava muito bem da mente das crianças. Kathleen perdeu alguns amigos que me acusaram de abuso. Recebemos várias ligações do conselho tutelar. Não sabíamos o que fazer. Éramos apenas 2 crianças que decidiram criar um pequeno ser humano. Estávamos fora de nosso alcance. Eu não aguentava as idas às clínicas. Kathleen estava acostumada com o fedor químico de limpeza e o estroboscópio fluorescente dos corredores do hospital. Ela disse que antes de sua irmã, Cindy, perder a luta contra uma doença sanguínea, sua família sempre entrava e saía de todo tipo de instituição médica. Suponho que tenho que pintar um quadro para que você possa entender por que os pais desistiriam de seus filhos. Eu não quero ser o vilão aqui. Sofia gostava de torturar animais, colocar fogo em coisas, olhar para a mãe dela e para mim enquanto dormíamos, toda essa merda clássica de serial killer. Sua irmã gêmea idêntica, Raquel, era normal. Tentamos uma terapia infantil cara que deixou contas que não podíamos pagar. Kathleen não suportava o preço, mas eu queria que fosse caro. Queria poder me olhar no espelho e dizer que minha esposa e eu contraímos dívidas para tentar ajudar nossa filhinha. Fizemos tudo. E quando nada funcionou, e Sofia matou o cachorro dos vizinhos usando uma armadilha com pregos, ela orgulhosamente nos disse que foi aperfeiçoada pelos Vietcongs e banida pela Convenção de Genebra, claro. Nós a mandamos embora. Eu sabia que isso iria acontecer. Chorou Kathleen no banco do passageiro depois que deixamos Sofia no centro de tratamento psiquiátrico para jovens adultos e crianças de Rainbow River. Um bocado de eufemismo para manicômio. Kathleen não pôde ser consolada. Ela continuou chorando enquanto minha mão balançava em defesa em seu ombro. Desde que eram bebês, no dia em que nasceram, eu sabia que seria sempre assim. Eu sabia que estaríamos aqui. Achei que ela estava apenas sendo dura consigo mesma. Nem pensei em perguntar como ela poderia saber. Não há nada que pudéssemos ter feito diferente, eu disse. Não é verdade. Ela escorreu o ranho e enxugou os olhos. Em primeiro lugar, a gente nunca deveria ter tido filhos. Essa é a parte que é pessoal. Uma parte que sei que a maioria dos pais omitiria. Mas quando chegamos em casa e eu estava 100 quilos mais leve, Sofia havia partido do que me dizia a respeito. Quando as pessoas perguntaram, eu tinha uma filha. Apenas uma. Agora, éramos uma família de 3 pessoas e até o nosso cartão de Natal sugeria isso. Éramos uma daquelas famílias com um segredo obscuro, um segredo que novos amigos nunca descobririam, por mais próximos que estivessem de nós. Muito embaraçoso para contar. Muito fácil simplesmente esquecer. Uma filha trancada. Depois de um tempo, eu realmente comecei a esquecê-la, já que Raquel e Sofia eram idênticas. Não foi difícil imaginar que eu tinha apenas uma filha. Não havia nenhum rosto que eu tivesse que esquecer.
Se eu visse Sofia em meus sonhos, seria fácil mentir para mim mesmo e dizer que era Raquel. A única coisa que minha fantasia desmoronou foi quando Raquel perguntou sobre ela. Mas com o passar do tempo, ela perguntou cada vez menos. A vida era um conto de fadas novamente, embora com um toque um pouco mais sombrio no estilo Disney. Isso foi 2 anos antes de eu cair da escada, e para ser sincero, não tinha ido ver Sofia desde então. 3 dias depois, voltei do hospital e minha vida era a mesma de lá, só que com menos linóleo. Eu estava encostado na cama com as cortinas fechadas e as luzes apagadas. Kathleen e Raquel estavam bastante quietas desde que acordei naquela cama de hospital. Minhas meninas eram barulhentas, riam alto e talvez tinham vozes desagradáveis se você não as amasse. Mas os médicos recomendaram nada de ruídos altos, então fiquei preso neste mundo subjugado por mais algumas semanas. No primeiro dia em que Kathleen chegou, ela colocou minha bandeja de comida na mesinha de cabeceira. Eu sei que é contra o protocolo, querida, mas você pode, por favor, sei lá, me dar uma boa risada? Um grito, qualquer coisa. Apenas algo diferente do silêncio? Eu disse. Ela inclinou a cabeça, mas não sorriu. Você sabe que eu não posso fazer isso. Ela quase sussurrou. Você teve um sangramento no cérebro. Fiz uma pausa e gentilmente agarrei seu pulso. Ela não estava usando sua aliança de casamento. Onde está a sua aliança, amor? Ela retirou a mão do meu alcance e sorriu tristemente. O quê? Eu quase gritei quando ela caminhou em direção à porta. Kathleen, o que aconteceu quando eu caí? O que eu fiz? De repente, fui tomado pela culpa. Eu fiz algo horrível que não conseguia lembrar? Kathleen, eu chamei, mas ela não disse nada e fechou a porta do quarto suavemente atrás de si. De repente, eu fiquei com medo. Algo estava errado. Mesmo que ela não estivesse brava comigo, Kathleen ser capaz de ficar quieta facilmente fazia sentido. Ela era adulta e levaria a sério as ordens do médico, mas Raquel parecia fácil para Raquel também. Ela não precisava de nenhum lembrete para manter a voz baixa ou se comportar. Ela parecia, pela primeira vez na vida, perturbada. Assim como sua irmã. A noite era o único momento em que eu conseguia me movimentar. Quase qualquer quantidade de luz ainda fazia meu cérebro palpitar. Quando já havia escurecido, Kathleen ainda não tinha subido e imaginei que ela estivesse assistindo TV no porão para não me incomodar. Ou talvez ela estivesse me evitando. Eu não sabia. Eu fui para a cozinha preparar alguma comida. Kathleen também não estava colocando seu amor habitual em minhas refeições. Elas eram misturadas e jogadas às pressas. Eu pulei quando cheguei às escadas. Raquel estava parada no patamar, olhando para mim. Oi, querida. Eu engoli minha saliva nervosamente. Eu estava com medo de uma garotinha. A minha garotinha. Mas pensei que talvez estivesse certo, porque ela não respondeu imediatamente. Raquel? Papai? Ela fez uma pausa. Acho que tem algo errado com a mamãe. Acendi a luz do corredor para ver melhor a minha filha. Quando Raquel era apenas uma criança, ela bateu o rosto no canto de uma mesa de centro. Foi um corte surpreendentemente feio que eu realmente esperava que deixasse uma cicatriz. Ser pai já é bastante difícil e eu queria algo diferente de estilos de cabelo para diferenciar minhas meninas, mas Raquel era tão jovem que se curou completamente. Ela e a irmã eram verdadeiramente idênticas. Por que você diz isso, meu amor? Há muitas coisas. Ela estava balançando os ombros agora. Ela disse que preciso ir trabalhar com ela amanhã. Isso fazia algum sentido. Raquel não tinha aula no dia seguinte. Eram reuniões de pais e professores e eu não conseguia cuidar dela sozinho. Meu bem, ela é a sua mãe, tá? Você tem que ouvi-la. Por que você não volta pra cama? Tá tarde. A gente fala sobre isso pela manhã. Raquel subiu o resto das escadas em direção ao seu quarto e eu dei um espaço embaraçosamente longo. Ela parou na porta e olhou para mim. Ela estava esperando que eu dissesse que a amava, com certeza. Mas eu apenas mordi a língua, olhando para ela, e ela não disse nada.
nem mesmo boa noite, e simplesmente fechou a porta. Eu lembro desse momento todos os dias agora. Eu reproduzo isso em meu cérebro repetidas vezes. Raquel olhando para mim da porta, esperando. Eu não sabia na época. Era sutil como as coisas são sinistras, mas tenho certeza de que aquele foi o pior momento da minha vida. No dia seguinte, acordei cedo e encontrei o lado da cama de Kathleen ainda vazio. Frio. A roupa de cama nem sequer foi puxada para trás. Era um dia nublado, mas mesmo que houvesse sol e céu limpo, eu sabia que precisava sair da cama. Eu sabia que algo estava errado. Kathleen não era do tipo que dormia no sofá. Liguei para o centro de tratamento de Sofia e fui recebido com a cadência gentil de uma recepcionista que ouve pais em pânico dia após dia. Oi, pode parecer uma pergunta estranha, mas eu sou o pai de Sofia Davis. Eu tô me perguntando se ela tá bem, sabe? Ou se ela, de repente, tá agindo de forma diferente. Ela confirmou minha identidade e meu número e estalou a língua nos dentes. Só um segundo, senhor. Fiquei esperando com a música. Aquela música de elevador. Saxofones atrevidos era uma trilha sonora da minha vida desmoronando. Não seria John Williams, claro. Não é assim que a vida funciona. À medida que a realidade se desenrola cruelmente, ela gosta de fazer pequenas piadas como essa para rir junto com sua dor. Sua vida está desmoronando. Ouça esse riff de sax. Senhor, a sua filha está bem. Seu comportamento nas últimas semanas foi relatado como normal. Tem certeza que é ela? É que, sabe, ela tem uma irmã? Sim, temos certeza de que é a Sofia. Tá bom, obrigado. Eu disse rapidamente e desliguei. Saí e cambaleei até o quintal para ver se o carro de Kathleen havia sumido, mas algo chamou a minha atenção na grama. Era o telefone da minha esposa, frio e molhado. Ele estava sem bateria e entrei rapidamente para carregá-lo. Haveria algo lá que me diria o que estava acontecendo? Mensagens para sua melhor amiga, pesquisas do Google, mas não era nada disso. Quando liguei, ela tinha dezenas de chamadas e mensagens de texto perdidas, sem notificações. Consegui descobrir a data da notificação mais antiga. Os textos eram preocupantes. Um chefe irritado, seus amigos pensando que ela estava brava com eles, mas as mensagens de voz eram várias. Tudo de um centro psiquiátrico. Um Dr. Renner havia deixado mensagem de voz após mensagem de voz. Tirei o telefone do carregador e andei onde tinha espaço no quintal para ouvi-los. Eu soube então por que minha esposa foi profética sobre o destino de Sofia. Porque ela tinha tanta certeza, desde que nossas meninas nasceram, que Sofia iria acabar em um centro psiquiátrico. Deixei cair o telefone de volta na grama. A porta lateral da garagem estava entreaberta, mas eu já tinha uma noção do que havia dentro. Empurrei a porta e, deitada em um círculo de sangue seco, estava a minha esposa, a aliança de casamento brilhando em seu dedo. Pelas moscas e pelo fedor, eu sabia que ela estava morta há dias. Minha esposa estava aqui, morta. Isso significa que mandei Raquel com ela. Eu disse a ela para ouvir a própria mãe. Ignorei o instinto da minha filha e nem sequer lhe disse boa noite. Eu matei a minha menina com essas palavras. Não posso fingir que não. Porque aquela não era a mãe dela. A irmã de Kathleen, Cindy, está viva. E elas são gêmeas. Idênticas. Assim como minhas filhas. Acontece que Cindy também gosta de torturar e matar coisas e escapou do manicômio. Apenas 4 dias atrás. Tem algo errado com essa criança. Dizer que Ethan foi o garoto de 12 anos mais inteligente que já conheci seria um eufemismo.
De acordo com seus registros escolares, seu primeiro golpe de gênio ocorreu na época em que ele estava na 2ª série, quando multiplicou números de 3 dígitos em sua cabeça, enquanto as outras crianças estavam aprendendo a somar usando os dedos. Ele sempre foi fascinado por matemática, principalmente por probabilidades, que ainda nem era abordada no programa escolar. Seu professor imediatamente pediu aos pais de Ethan que considerassem ele pular algumas séries, talvez até fazer alguns testes para ver se ele era um gênio. Os Jones eram completamente contra essa ideia. Eles apenas pensaram que daria muito trabalho em sua vida já agitada. No entanto, a absoluta falta de atenção ou amor dos pais de Ethan não é a razão pela qual ele está no meu escritório todos os dias às 4 da tarde. Francamente, não acho que isso o incomode. Ele também não é muito popular na escola, considerando que nenhuma criança quer ser amiga de um sabe-tudo, que poderia prever o resultado do banco imobiliário com a ajuda de alguma probabilidade. Também não é disso que estamos tratando aqui. Ethan foi enviado para mim porque ele era o único presente na cena do crime quando sua babá, Christian, de 19 anos, foi brutalmente assassinada pelo serial killer que escapou da prisão algumas semanas atrás e estava em uma onda de assassinatos. Bem, ele não era exatamente uma testemunha, porque enquanto a cabeça de Christian estava sendo martelada, Ethan estava muito ocupado contando os azulejos do chão do banheiro. Foi realmente uma pena, mas quis o destino que Christian atendesse ao padrão das vítimas anteriores desse assassino. Os Jones voltaram para casa e encontraram um cadáver ensanguentado no meio da sala de estar, e seu filho sentado em uma cadeira na cozinha, jogando em seu iPad. Foi a Sra. Jones quem acreditou que seu filho precisava de um psiquiatra. Só Deus sabe o que ele poderia ter testemunhado naquela noite. Ela queria ter certeza se ele ainda estava normal. Minhas sessões com Ethan não foram tão proveitosas. Tentei manter a conversa muitas vezes, mas tudo o que recebia em troca eram alguns encolher de ombros e talvez um sim indiferente de vez em quando. Hoje, porém, decidi mergulhar de cabeça e falar sobre aquela noite horrível. Foi uma época sombria para toda a cidade, sabe? Falei. A polícia não previu isso. Ninguém previu. Quais eram as chances? Eu previ. Uma voz, uma frase, isso era um avanço para mim. Como assim? Eu tinha visto o homem vir à nossa casa e ficar olhando todas as noites durante uma semana, falou Ethan. Quem? Eu pressionei. O homem mau que matou a Christian. Eu o via pela janela do quarto. Sabia que a polícia estava procurando. Vi a notícia e sabia que ele iria fazer algo ruim. Eu também sabia que ele teria feito isso na terça ou na quarta, porque é quando a mamãe e o papai não voltam para casa por muito tempo. Ethan continuou. As chances eram de 2 em 7. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era estranho ver uma criança falar sobre tal acontecimento sem nenhum pingo de remorso. Por quê? Por que você não disse nada? Você poderia ter salvado a vida dela. A Christian nunca gostou quando eu falei sobre matemática. Ela dizia que isso era estranho, respondeu Ethan. Além disso, era apenas uma probabilidade. Eu queria ver se estava certo. 24 horas. Ontem, Todd assumiu como missão dormir com o maior número de mulheres possível. Ele conseguiu 37 em apenas 24 horas. Uma quantidade intransponível para um dia normal. Mas este não era um dia normal. Quem iria dizer não a algum sexo? Ele não sabia que em breve seria pai de 6 filhos ilegítimos, ou não teria feito isso. Ontem, Anne quebrou as pernas e cortou a garganta de seu ex-marido tóxico. Os vizinhos que passavam viram tudo pela janela, mas simplesmente se entreolharam, deram de ombros e continuaram andando. Anne continuou seu dia normalmente, deixando o corpo ainda quente no chão. Ela não sabia que seria presa por assassinato, ou não teria feito isso. Ontem, Lacey levou o marido e os filhos para um passeio pelas estradas sinuosas próximas ao oceano. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o volante, enquanto seus filhos permaneciam sentados no banco de trás, indiferentes.
Ela e o marido trocaram olhares significativos enquanto ela virava o carro para a direita e caía nas ondas do mar. Ela não sabia que seria evitada enquanto estivesse a 2 metros de profundidade, ou não teria feito isso. Ontem, foi anunciada a notícia de que um asteroide gigantesco estava vindo direto para a Terra. Ontem, o mundo entrou em erupção num caos sem precedentes, pois todos tiveram que decidir o que fazer nas últimas 24 horas. Mas hoje, ocorreu um pandemônio absoluto e completo, porque o asteroide nos errou. Eu dei um presente mais feminino para minha filha. Eu sei o que parece e, por favor, me escuta antes de julgar, tá? Eu tenho uma filha de 10 anos que amo muito, mas ela não é uma garota muito feminina. Ela gosta de legos, de brincadeiras de lutinha, de roupas da seção masculina, coisas assim. Então, pensei em comprar algo diferente para ela em seu aniversário, para orientá-la na direção certa. Optei por uma caixa de música na cor rosa pastel, com uma linda bailarina dentro que gira ao som da música quando você dá corda. Achei que ela poderia se inspirar a usar joias, se tivesse um lugar para colocá-las. Embrulhei em uma caixa com um laço lindo no topo. Você sabe, o clássico. A minha filha chorou um pouco ao abrir o presente, o que era de se esperar. Ela estava realmente esperando por algum jogo novo, mas eu sabia que essa era a escolha certa para ela. Ela me implorou para devolvê-lo, reclamando de, nas palavras dela, uma sensação horrível, como se a alma estivesse sendo sugada de dentro dela. Toda vez que eu girava a tecla para tocar a música, fazer a bailarina dançar, sabe? Coisas femininas. Ignorei seu drama e toquei a música para ela todas as noites. Eventualmente, ela passou a gostar o suficiente para parar de esconder isso de mim. Ela até começou a dormir com ele ao lado dela na cama, embora, é claro, minha pequena moleca negasse isso. Eu estava feliz. Ela estava feliz. Estava tudo bem. Até que minha filha começou a tocar aquela maldita coisa repetidas vezes, só para deixar claro. Sim, ela agiu como se fosse inocente, insistindo que não era ela, que havia algo errado com a caixa. Eu sei que ela tá fazendo isso na esperança de que eu troque a caixa por algo menos feminino, mas eu já disse a ela várias vezes que não negocio. Então, ela não vai conseguir o que quer agindo de forma imatura. Eu estava decidida a ignorar suas travessuras, mas o que aconteceu desde então foi a gota d'água. Ela não para de tocar a maldita música. Agora, eu gosto de uma melodia bonitinha, tanto quanto qualquer outra garota, mas ela tá tocando 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde ontem. Eu tirei a chave da parte de trás, pensando que iria resolver, mas tenho certeza de que ela manipulou aquilo porque não parava. Ontem à noite, acordei com a música infernal e encontrei minha filha acordada bem depois da hora de dormir, dançando junto com a música no tutu rosa que comprei para ela anos atrás. Ela nem respondia ao nome dela, não importa o quanto eu grite. Eu sei que ela tá tentando me dar o que eu quero, a ponto de perceber que a filha feminina que eu quero nem seria mais ela, e, verdade seja dita, agora eu entendo. Ela não se sente mais minha filha, e eu sinto falta dela. Há alguma coisa em seu lugar. Alguém invadiu a nossa casa. É o pesadelo de toda a família. Minha esposa e eu tivemos um dia de folga no trabalho e levamos nosso filho para almoçar e passar algum tempo com a família. Mas quando nos aproximamos de nossa casa, algo parecia estranho. Eu tinha uma sensação crescente de pavor à medida que nos aproximávamos. Quando nossa casa apareceu, pude ver que a porta da frente estava escancarada. Alguém havia invadido nossa casa. Disse a minha família para esperar do lado de fora, caso o intruso ainda estivesse lá dentro. Eles obedeceram e eu, lenta e silenciosamente, caminhei pela nossa casa. Ao entrar na sala, vi móveis quebrados, nada no lugar certo, apenas um caos total. Essa pessoa estava procurando por algo? Tinha intenções maliciosas? Por que a nossa casa? Por que nós? Em seguida, fui até a nossa cozinha. A geladeira
havia sido esvaziada. Pratos e comida foram jogados por toda a sala. Que tipo de pessoa invadiu nossa casa? Um morador de rua que só precisava de comida? E se sim, por que destruíram a sala? Foi quando eu ouvi passos no quarto. O intruso ainda estava em nossa casa. Reservei um breve momento para me sentir grato por ter perdido a minha esposa e ao meu filho que esperassem do lado de fora. Era impossível decifrar os motivos dessa pessoa até agora, mas eu estava prestes a ficar cara a cara com a pessoa que entrou à força em nossa casa, e eu exigiria respostas. Rastejei em direção ao quarto lentamente, bem devagar. Aproximei-me da porta e me concentrei no raio de luz que passava pela fresta. Eu podia ver sombras tênues dançando na luz. Levantei minha mão, coloquei-a contra a porta e respirei fundo, me preparando para o que quer que estivesse do outro lado. Empurrei a porta e passei pela soleira com autoridade. Eu não conseguia acreditar no que via. Na verdade, esfreguei minhas mãos sobre eles, pensando que estava imaginando coisas. Ali, na cama do meu filho, estava uma jovem de cabelos loiros cacheados. Ela olhou para mim, com os olhos arregalados. Ela deve ter ficado apavorada. Eu devia ser alguns bons centímetros mais alto e pelo menos 45 quilos mais pesado que ela. Devo ter sido um espetáculo para aquela garotinha, mas ela deveria ter considerado isso antes de invadir a minha casa. Chamei pela minha esposa e filho para ver o que encontrei. Isso é um humano, papai? Sim, é sim, meu amor, eu respondi. Isso é o jantar. A paixão de Oliver. Madeline se virou na cama de palha áspera. Ela estava exausta de cavalgar o dia todo e precisava descansar, pois amanhã iria para Dover, onde teria de encontrar passagem para a França de alguma forma. Mas na escuridão do velho celeiro, o sono recusava-se a chegar. Sua mente estava cheia de preocupações de que cruzar o Canal da Mancha não adiantaria muito. Oliver a encontraria. Oliver sempre a encontrava. Por que ela foi tão tola? Oliver era bonito, mas a beleza não deveria ser a única razão para se apaixonar por um homem. Mesmo depois de ela ter roubado uma mecha de cabelo dele para levar à bruxa, a velha a avisou sobre o quão poderosa seria a poção resultante. Isso não é insignificante, dissera a bruxa. Sim, a fidelidade do seu amante nunca vacilará, mas ele pode ser imprudente e impetuoso e sempre teimoso em seu desejo. Madeline fingiu considerar cuidadosamente o aviso. Então, ela engoliu a mistura borbulhante em um longo gole, sem nem engasgar ao sentir os cabelos de Oliver deslizarem por sua garganta. E agora, meses depois, esta era a sua vida. Correr de cidade em cidade enquanto tentava se esconder da persistência apaixonada dele. Ele simplesmente se recusou a se separar dela, apesar de todas as tentativas de se defender de seus avanços, e continuou a persegui-la a cada passo. Se ao menos ela tivesse esperado, se ao menos ela tivesse voltado para a aldeia com a poção, em vez de bebê-la imediatamente, se ao menos ela tivesse sabido de antemão que seu amado havia sido atirado pelo cavalo naquele mesmo dia, matando-o num instante. Se ao menos... se ao menos... Mas em vez disso, deitada ali nas sombras, a carne de Madeline de repente começou a arrepiar, enquanto lábios ofegantes acariciavam sua nuca e uma mão gelada se estendia para segurar seu seio. Oliver a encontrou novamente. Oliver nunca iria parar de encontrá-la. Pela última vez, você poderia diminuir o volume do seu telefone? Foi o que o homem sentado à minha frente me disse enquanto eu voltava de ônibus para casa, conversando com uma amiga no viva voz para poder ouvi-la melhor. Olha, ninguém mais está reclamando além de você.
Tá todo mundo olhando pela janela ou brincando com seu celular. Você não poderia fazer o que todo mundo faz e ouvir um pouco de música? O olhar que ele me deu em resposta causou um arrepio na minha espinha. Mas eu não iria fazer com que ele me atingisse. Continuei minha conversa, apesar dos olhares insistentes do homem. Quando me levantei para descer na parada, o homem se dirigiu a mim uma última vez. Senhorita, você esqueceu sua bolsa. Na verdade, ele a segurou na mão e a entregou para mim. Ah, obrigada, eu disse, pegando. Se você quiser me agradecer, abaixe o volume do seu telefone quando sair. Eu balancei a cabeça discretamente e desci do ônibus. A noite passou num piscar de olhos. Pouco depois de apagar todas as luzes e ir para a cama, ouvi o som de vidros quebrando lá embaixo, seguido pelo som de passos pisando em vidros. Alguém estava invadindo minha casa. A adrenalina percorreu meu corpo e eu instantaneamente coloquei a minha mão dentro da bolsa ao pé da cama, onde havia deixado na noite anterior, procurando meu telefone. Eu esvaziei o conteúdo no chão com pressa. Finalmente, coloquei as mãos nele. E quando estava prestes a chamar a polícia, um raio de luz da lua cheia iluminou um objeto desconhecido no chão. Era redondo, do tamanho de uma moeda grande, com superfície reflexiva e um logotipo no meio. Ao mesmo tempo, ouvi passos na escada. Saí correndo do meu quarto, deixando a luz acesa para atraí-lo e me esconder em um dos 3 quartos no andar de cima. Escondida atrás de uma das portas, tracei um plano com meu telefone na mão. O intruso começou a caminhar lentamente em direção ao quarto. Ao mesmo tempo, terminei de digitar um 90 e apertei o botão de chamada. Foi quando o mundo congelou. A chamada foi atendida instantaneamente por uma operadora e meu telefone, ainda no viva voz, no volume máximo, gritou. Polícia Militar, qual é a sua emergência? A porta da minha frente se abriu lentamente. Eu vi com horror o homem do ônibus na minha frente, segurando uma faca. Eu disse para você abaixar o volume do telefone. Esta é uma transmissão de emergência. Escute o seguinte, se você valoriza você ou a vida de quem você ama. Hoje, às 7h42, um ser considerado Deus apareceu no céu. Ele é hostil. Não olhe fora de sua casa. Se alguém que você conhece está lá fora, provavelmente está morto. Se alguém que você ama quiser entrar em sua casa, não deixe entrar. Eu repito, não deixe entrar. Se houver alguns mantimentos dentro da sua casa, racione-os com atenção. Enquanto tentamos resolver esse problema, nós não sabemos quanto tempo vai durar. Se Jesus Cristo, Maomé, Exus ou qualquer outra figura religiosa falar com você, não ouça. Se você conhece alguém que participa de práticas religiosas como orar, impeça-o, pare-o imediatamente. Adorá-lo irá convidá-lo a entrar. Deus não é compreensível para nós. Se você o encontrar, vai enlouquecer. Deus não trabalha sozinho. Anjos são a segunda causa de preocupação. Se um anjo souber que você está orando, vai atacar a sua casa. Nessa situação, não há nada que você possa fazer. Assim que nossas equipes descobrirem mais informações sobre essa ameaça, vocês serão informados. O lustre. No ano em que minha mãe e meu pai se casaram, meu pai comprou um lindo lustre Baccarat. Pesava 1 tonelada e pendia de 2 lances inteiros de escada. Por ser tão grande, meu pai procurou por toda a Grã-Bretanha uma propriedade que pudesse acomodá-lo. Ele escolheu uma casa palaciana muito antiga no interior do País de Gales. A mansão tinha 6 andares e no meio da casa havia um átrio alto em espiral com um teto de vidro. A escada envolvia as paredes da torre que circundavam o grande lustre no topo. Desde que me lembro, eu passava meus dias deitado sob a cascata de cristais lá em cima e observando os prismas cintilantes capturarem a luz do sol e lançarem arco-íris vibrantes e expirantes nas paredes. Minha mãe sorria para mim e ria para o meu pai. Eu era uma romântica, ela dizia, uma sonhadora.
Papai sorria com conhecimento de causa, mas nunca se preocupava em olhar em minha direção. Ele só tinha olhos para minha mãe, pelo menos até o nascimento do pequeno George. Mas eu não era um sonhador, não. Lutava contra o sono a cada respiração. Eu preferia passar as noites dançando nos campos de estrelas que brilhavam no pináculo em noites claras. Se a luz da lua brilhasse no grande átrio, ela seria transformada pelo baccarat em 1 milhão de pequenas estrelas cintilantes. O lustre estava sempre balançando suavemente, mesmo sem correntes de ar na casa, e fazia os celestiais nítidos e vibrantes dançarem na parede ao som de uma música que só eu conseguia ouvir. E eu dançaria nos campos estelares. Um dia, acordei de um cochilo à tarde com o gemido alto, mas lento de metal protestando. Cheguei ao corrimão bem a tempo de ver os suportes de metal do baccarat se partirem em 2. O lustre caiu meio andar até ser parado abruptamente e violentamente pelo último suporte que restava, uma corda grossa de nylon. George estava brincando com um trem lá embaixo e eu gritei com ele. Ele olhou para mim por um momento e então foi obscurecido da minha visão quando o nylon quebrou e o lustre desabou 5 andares até o primeiro andar, onde minha mãe se jogou protetoramente sobre George. Meu pai só derramava lágrimas por eles a portas fechadas. Uma semana depois de suas mortes, meu pai mandou consertar e recolocar o baccarat. Tinha sido da minha mãe e ele a amava profundamente. Talvez ele gostasse de olhar para o lustre e pensar nela, mas preferi imaginar que ele o pendurou novamente porque sabia o quanto eu o amava. Mas o lustre não era o mesmo. A cadência suave que mantinha lealmente desde o meu nascimento foi agora substituída por uma quietude tão absoluta quanto a morte. Os arco-íris eram opacos, quase incolores, e as estrelas dançantes que outrora brilhavam nas paredes à noite estavam ausentes, e o átrio em espiral permanecia tão escuro como o coração da obsidiana. Ainda passo dias e noites deitado no chão, olhando para o lustre e esperando que sua magia retorne para mim. Alguns dias, quase consigo ver as cores vibrantes e a luz salpicada das estrelas. Na maioria dos dias, não vejo absolutamente nada. Mas nada é como o pesadelo que às vezes aparece através do véu, cruel e indesejado. Às vezes, posso sentir frio, fome e dor no peito. Às vezes, as noites escuras e os dias monótonos fazem sentido. Às vezes, consigo ver o baccarat como ele realmente é. Porque às vezes me lembro que não foi o lustre que meu pai pendurou naquele dia no topo do átrio. Foi ele mesmo. Pete, o alcoólatra. Nas 4ª e 5ª séries, eu passava a noite na casa do meu amigo Tom quase todo fim de semana. Tom morava em uma casa de fazendas em ruínas no interior. Ele dividia um quarto com seu irmão mais velho, Walter. Nós 3 ficávamos acordados até tarde contando histórias assustadoras. A mais assustadora foi uma história verdadeira. Aqui está como Walter contou. Na década de 20, essa casa pertencia a uma família diferente. Seu vizinho mais próximo era um alcoólatra chamado Pete. Ele morava em uma cabana no meio da floresta e frequentemente tinha problemas com a lei. Os pais alertaram o menino e a menina que moravam aqui para nunca chegarem perto das terras de Pete. O menino morava nesse mesmo quarto. Uma noite, ele foi acordado pelo som de vidro quebrado em algum lugar dentro da casa. Morando tão perto de Pete, o menino era muito cauteloso e, em vez de abrir a porta, ele a trancou. Ele encostou o ouvido na porta e escutou. O menino ouviu passos tropeçando no corredor, pesados demais para serem de seu pai. Ele quase podia sentir o cheiro de álcool pela porta do quarto. "Deixe-me entrar, garoto." Era Pete, mas o menino não destrancaria a porta. Superando o medo, ele gritou: "Não!"
Depois de um minuto, o menino ouviu as botas pesadas de Pete desaparecendo pela casa. Numa sala distante, ele ouviu o pai gritando com Pete, mas os gritos logo se transformaram em berros. Por quase 1 hora, os sons ficaram piores, enquanto o pai despedaçava suas cordas vocais ao gritar. O menino pensou que a súplica em agonia rouca era a pior coisa que já ouvira, até que foi substituída por algo pior: silêncio. Os passos das botas de Pete percorreram pesadamente a casa até o quarto do menino. Ele bateu na porta de carvalho maciço. "Garoto, abra essa porta. Abra essa porta ou você vai se arrepender." O menino podia sentir o cheiro da bebida através da porta. Novamente, ele disse não. E então foi a vez da sua mãe. Seus gritos e berros duraram 2 horas. Quando pararam, as botas pesadas voltaram cambaleando para a porta. O fedor do álcool era insuportável. "Garoto, eu disse, abre a porta. Essa é a sua última chance." O menino ficou apavorado. "Por favor, não machuque a minha irmã." Pete estava bêbado e se divertindo. Ele riu. "Então abra, garoto." Mas o menino sabia melhor. E assim, ele passou as 3 horas seguintes ouvindo os gritos de sua irmã mais nova. Quando a polícia veio investigar a casa 2 dias depois, eles encontraram a mãe, o pai e a irmã amarrados em suas camas. Pete fez um pequeno buraco na parte inferior do abdômen de cada um e puxou os intestinos da barriga, centímetro por centímetro, enquanto eles morriam de dor. Eles encontraram o menino desidratado, mas vivo. Ele ainda estava trancado nesse mesmo quarto, pressionado contra essa mesma porta. Ele estava completamente catatônico. Ele passou o resto da vida em um sanatório, ocasionalmente murmurando: "Eu deveria ter aberto a porta. Eu deveria ter aberto a porta." Pete acabou sendo capturado e executado. O seu barraco foi demolido, mas o seu fantasma ainda assombra essa casa. Às vezes, podemos sentir um cheiro doce de álcool pela manhã e uma dor na barriga. E quando isso acontece, sabemos que Pete esteve aqui durante a noite, tentando arrancar as nossas entranhas. Essa história realmente me assustou. Sempre insisti para que nós 3 dormíssemos com a porta do quarto trancada e as luzes acesas. Sua imaginação é tão forte nessa idade. Fiquei com medo de todos os barulhos da casa antes de finalmente adormecer. Sempre que eu acordava na casa deles, conseguia até sentir o leve e doce aroma da bebida alcoólica de Pete. Para ser honesto, geralmente eu sentia uma dor na parte inferior da barriga. Sempre que eu contava isso aos 2 irmãos, eles riam e brincavam junto. "Sim, eu também senti o cheiro", disse Walter. "Eu também, e meu estômago dói", interveio Tom, fingindo estar com medo. Eles se mudaram para outra cidade quando Tom e eu estávamos na 5ª série. Não os vi desde então. Avancemos para essa manhã. Eu estou sentado no laboratório de química do campus. Enquanto estávamos preparando o experimento, um dos produtos químicos tinha exatamente o mesmo cheiro da minha lembrança da bebida alcoólica de Pete. É um cheiro incrivelmente distinto, penetrante, quase doce. Não exatamente como o álcool destilado ou aguardente real, mas semelhante. Eu não sentia aquele cheiro desde aquelas manhãs depois de dormir com Tom e Walter. Esse era exatamente o mesmo cheiro. Peguei o frasco e olhei o rótulo. Éter dietílico. Era éter. Olhei para o laboratório, atordoado, congelado. Lembrei de trancar a porta do quarto todas as noites. Lembrei de acordar com um leve cheiro de éter na boca. Lembrei da dor distinta na barriga todas as manhãs. E eu percebi. Não existia Pete, o alcoólatra. Eles estavam me Hoje eu me atrasei para pegar o meu filho na escola.
Ai, meu Deus! Gritei de repente, olhando para o relógio. James e eu concordamos que trabalhar em home office seria a melhor maneira de acompanhar as atividades de nossos filhos. Agora, lá estava eu, falhando nisso. Apressadamente joguei uma jaqueta por cima do meu lamentável pijama de trabalho e peguei as chaves do carro. Admito que dirigi de forma um tanto imprudente e a ideia de meu pobre menino sentado sozinho no parquinho era muito difícil de suportar. Literalmente, um segundo depois de estacionar o carro, a porta dos fundos foi aberta e um garotinho loiro se materializou em seu assento habitual. Oi, mamãe! Ele me cumprimentou alegremente. Seus cabelos dourados estavam cobertos de suor, apesar do clima frio. Oi, Tommy. Eu sorri de volta. Pelo menos suas roupas não estavam enlameadas. E aí, muita correria hoje? Ah, só um pouco. Ele respondeu. E começou a desenhar furiosamente em um livro de colorir. E quando digo furiosamente, quero dizer literalmente. Tommy estava fazendo buracos nas páginas com giz de cera. 5 anos deveriam ser uma idade estranha. Sua irmã mais velha era a garota mais quieta e descontraída do jardim de infância. Não acredito que já se passaram mais de 5 anos. Talvez seja porque ele é um menino. Meninos são sempre difíceis. Mãe, eu tô com fome. O que tem pro jantar hoje? Ah, merda. James aproveitou seu dia de folga hoje para passar o dia com o nosso filho de 6 meses na casa da mãe dele para que eu pudesse trabalhar. Fazer o jantar era a última coisa que me passava pela cabeça. Mandei uma mensagem para o meu marido em um sinal vermelho. Tommy ainda estava usando o seu giz de cera para destruir o livro de colorir. Mas pelo menos estava quieto. Não se preocupa, querida, eu vou trazer comida da mamãe. Foi a sua resposta. Ótimo. Agora, minha encantadora sogra sabia que não sou capaz de trabalhar, cuidar dos meus filhos e alimentar a minha família ao mesmo tempo. Um pensamento horrível passou pela minha cabeça. Por que ainda tínhamos 3? Eu sempre disse que queria apenas 2 filhos. Mãe, eu tô com muita fome, disse Tommy novamente. Ainda tínhamos um tempo antes do jantar, então parei em um famoso drive-thru de fast food e comprei um hambúrguer para ele distraidamente. Quando finalmente chegamos em casa, desfiz as malas do carro e percebi que Tommy só tinha comido a carne, deixando para trás pão, picles e queijo. Eca, é a fase do apetite exigente. Deixei Tommy brincando lá embaixo e voltei para o meu escritório. Se eu me apressasse, poderia terminar todo o meu trabalho antes que James e nossa filhinha voltassem. Meu filho mais velho estava na casa do vizinho fazendo um projeto escolar. Deus abençoe os Davisons e a sua filha bem comportada, que é minha boa amiga. Só mais 1 hora. Você consegue? Eu me empolguei. Depois de colocar música clássica nos fones de ouvido, mergulhei no trabalho. A minha dor de estômago pela fome foi a única coisa que me fez perceber que muito tempo havia passado. Pela 2ª vez naquele dia, xinguei em voz alta porque perdi a noção do tempo. Eram 10 da noite. Por que diabos James não veio me buscar para jantar quando chegou em casa? Eu desci com raiva, mas parei imediatamente assim que percebi o cheiro. Mas apesar do cheiro metálico e amargo, nada poderia me preparar para a carnificina na minha sala. James e minhas 2 filhas estavam completamente mutilados, com sangue e vísceras espalhadas. Seus olhos e parte de suas cabeças estavam faltando. Nunca saberei se eles gritaram antes de serem despedaçados, mas presumo que não, ou os vizinhos teriam chamado a polícia, a menos que os vizinhos também tenham sido comidos. Tommy disse que estava com fome. E então percebi que não conheço nenhum Tony. Eu não tenho um 3º filho.